Vamos dar continuidade àquele assunto. A gente está falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Falamos sobre a questão da vida da mulher na época, né? Tudo aquilo ali que a gente tratou. A questão da coragem. Entramos na fé. Então, a gente vai dar uma recapitulada no conceito de consciência, né? Uma boa consciência, para a gente avançar um pouco mais nesse assunto, tá bom? Vamos lá. Vou dividir aqui com você a tela. Uma sorte de uma vez. Vamos de pistin no grego. Pistin no grego, que é o nome para compartilhar a tela. Aqui. Vê aí como ficou. Tá dando para ver? Tá, né? Maravilha. Vamos lá. Dando continuidade à questão da fé, tá? Vamos falar sobre alguns outros pontos também. Peraí, visualizar aqui. Tem três pessoas querendo entrar aqui. João Guilherme, Marluce Figueiró e Érica. Deve ter caído. Suelen também. Tá? Vamos lá, observando Paulo escrevendo a Timóteo, podemos encontrar o seguinte, nós já falamos sobre isso, tá? Mas eu dei um complemento aqui nessa parte de Pistin, tá? Conservando a fé, a boa consciência. Suneideses. Espera aí. Tem alguém me ligando aqui. É mole, gente? Pode isso, Arnaldo? Deixa eu tirar aqui o WhatsApp aqui. Tem alguém rindo aí, gente. É descrente. Calma aí. Aparelho. Desconectar. Aí, tá direto no WhatsApp aqui. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus. Suneideses, no grego, né? É o discernimento inato, uma consciência autojulgadora, uma noção persistente. Está associada a imun, no conceito hebraico, ou seja, ao treinamento. Esse treinamento da consciência. Vamos observar o texto, ó, conservando a fé, Paulo falando, tá? Conservando a fé, emuná, né? E a boa consciência, a qual alguns rejeitando o quê? A boa consciência, fizeram o naufrágio da emuná, tá? Então, o que pode destruir aí nesse caso aí, se a gente ler o 20, ele vai citar o nome de algumas pessoas que tiveram esse problema na sua vida, que antes pregavam o evangelho e depois se voltaram contra o evangelho, ou seja, se apostataram do evangelho, viraram hereges, vamos dizer assim, né? Do evangelho, tá? Pregaram contra o evangelho, por conta dessa queda da boa consciência. Consciência se refere à qualidade ou estado da mente que envolve a percepção, a sensação e o reconhecimento do mundo ao seu redor, bem como do nosso próprio eu, pensamentos e emoções. Uma definição básica da questão da consciência é a capacidade de estar ciente de si e do ambiente, de compreender o que está acontecendo e de refletir sobre as experiências, de um modo geral, tá bom? É a capacidade de reconhecer-se como um indivíduo distinto, com pensamentos, emoções e identidades únicos. Isso inclui a compreensão de que nossas ações têm impacto no mundo ao nosso redor. Tá? Agora sim, vamos entrar no que a gente, no nosso conceito. Me parece claramente que o fato de se ter fé, veja bem, me parece claramente que o fato de se ter fé não é o suficiente se sua consciência não estiver amplamente convicta e alinhada com aquilo que traz boa inclinação. Como assim? Observe no texto que quem rejeita a boa consciência naufraga na fé, ou seja, é um conjunto mental que te faz alcançar sucesso completo na prática da fé.
Mas como definir boa consciência? Porque consciência, por exemplo, se a gente levar para o lance da fé, que ele está tratando, pessoas podem ter fé em muitas coisas. E pessoas podem ter fé em deuses estranhos, né? Que não é podem ser politeístas, acreditam em vários deuses. Como a gente já falou, pode ter pessoas que têm fé. Eu tenho fé no meu time de futebol, eu tenho fé que vai dar certo, tal, 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 mas não necessariamente na fé que está sendo proposta aqui, que é na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, né? E no eterno. Alongar. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Tem uma diferença importante em relação a isso. Então, aí nós temos que entrar no nosso conceito cristão. Ter uma boa consciência significa ter a sensação de que suas ações, escolhas e comportamentos estão alinhados com seus valores pessoais, normas éticas, Conheço. tá? Tem alguém falando aí que eu estou tentando descobrir quem é. Ah, aqui, pronto. Então, nós temos normas éticas, padrões morais, tá bom? Se um cristão tem a ética bíblica e os caminhos de Yeshua como base, essa é a sua boa consciência. Essa é a boa consciência daquele que segue Yeshua e os mandamentos, certo? Essa seria a boa consciência dele. Podemos, portanto, definir que o indivíduo cristão tem em si um sentimento de paz interior, que é o resultado de saber que suas ações têm ética e justiça, conforme o Evangelho. Então, aí Paulo falando com Timóteo que seria essa boa consciência, que se você rejeitar, você naufraga a fé, é o desvio dos caminhos de Yeshua e da Bíblia como base. Se você sai desse caminho, fatalmente você irá o quê? Naufragar a emuná, a fé, certo? Veja, conservando a fé e a boa consciência de um cristão, de alguém que segue Cristo, de alguém que segue a Bíblia, de alguém que segue os padrões éticos bíblicos, ao qual alguns, rejeitando isso, fizeram o naufrágio da fé. Ou seja, a coisa foi tão forte ali, né, que esses homens chegaram a pregar contra o evangelho. Ou seja, literalmente, naufragaram a fé. Né? E aí está, no que consiste a sua fé, aonde está pautada a sua fé. Esse é o importante, tá? Como a gente está tratando da mulher, do fluxo de sangue, e por que não dizer, lembrando que Cristo diz para ela, sua fé te salvou. Ele diz assim, tenha ânimo, a sua fé te salvou. Vá em paz. Literalmente, ela era alguém que cria no Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, e que tinha entendimento claro em si mesma de que Cristo era o Messias enviado. Essa era a convicção dela. Tá? Ter uma boa consciência em Deus está relacionado a viver uma vida de ética e moralmente satisfatória, onde você não sente culpa ou remorso constante por suas ações. Tá bom? Você não vive preso, tá? Vamos dizer assim, a prisões emocionais. Tá? É um estado de tranquilidade interior em que o autoexame é constante, pois contribui para o bem-estar emocional e mental. Então, nesse sentido aí geral da mulher, ela tinha isso, apesar de sua doença, ela estava clara, né? Ela tinha isso bem, bem claro em si, que as suas ações estavam pautadas dentro das leis de Deus. Tá? A gente não pode talvez pensar que aquela mulher talvez não praticasse, que ela não praticasse a justiça, que ela não ajudasse outros até mesmo em situações pior que ela, tá? Que ela era uma devota do Eterno. Tá? Não,
Porque se ela achou favor de Deus em ser curada, alguma coisa proporcionou isso, tá? Vamos entender melhor? Olha o que diz aí Tiago 2:22. Bem vês que a fé, veja, a emuná, que a fé cooperou com as suas obras, ou seja, com a ação, tá? Não existe fé sem obras. Repito, não existe fé sem obras. As minhas ações nesse mundo físico demonstram que nível de fé eu tenho no Deus que eu creio, ok? As minhas ações nesse mundo físico, elas demonstram no que eu realmente creio, tá? Isso é importante a gente entender. Porque não pode ser uma fé de boca, tem que ser uma fé de ação, ok? Tem que ser uma fé de arregaçar as mangas e praticar, tá? E aí, quando eu falo disso, eu não falo somente em, em tzedakah, em ajudar pessoas e isso e aquilo outro, que é claro que faz parte, né, de até alguns comportamentos que a gente fala em relação à própria fé, mas em relação a si próprio, tá? Preste atenção. Até mesmo em relação a si próprio. Quem quer, quem quer favor de Deus, traz sacrifício para o altar. Ação. Como assim? Não entendi. Se a gente olhar todo o Antigo Testamento, se a gente, né, a Bíblia hebraica, né, melhor falar, é que a gente fala Antigo Testamento, não é o correto, mas enfim, a gente entende melhor assim. Mas se a gente falar todo o Primeiro Testamento, lá a Bíblia hebraica, a gente vai ver que alcançar favor de Deus vai ter que ir para o altar. E altar demonstra sacrifício. E sacrifício não está ligado somente à parte financeira, esqueça isso, mas está qualificado aquilo que te faz sangrar. Como assim te faz sangrar? Aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz gemer, aquilo que te incomoda de verdade. Existem diversos textos que falam que quando o povo estava em tais celebrações, como na época de Esdras, né? Ali naquela festa ali em que eles começam a celebrar a Deus, ainda lá no ainda no processo ainda de restauração do templo e da cidade de Jerusalém que havia sido destruída pelos babilônios, né? Quem está com o microfone aberto aí, por favor, fechar, pessoal. Quando isso aconteceu lá atrás, nós vamos ver claramente que em uma dessas festas, quer ver? Vamos deixar nas minhas palavras, não. Vamos abrir o texto, que é melhor. Abra em Esdras. Esdras, capítulo 8, se não me engano. Esdras 8. Né? Deixa eu ver se é isso. Se não for, você vai achar o texto. Hum, Mãe. É Esdras 10. Não, eu acho que é Neemias.
Calma aí que eu vou achar. É só a questão do choro ou mais alguma coisa? Você quer Da achar aqui? lamentação. Hã? Lamentação? É. Que Esdras 10:1 fala: Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Uhum. Peraí, os levitas. Mas não é esse, peraí. É console. Vai ser esse aqui. Consola um povo. Poxa, por quê? Por que isso, Senhor? Consola um povo, né? Por conta. E o meu chegou agora também não tá. Ah, nem letra. Neemias 8. Neemias 8. Pronto, achei. Acharam aí? Vou voltar aqui para vocês, como estou vendo vocês. Neemias 8. Posso ler? Olha o que diz aí. Já no sétimo mês, e aí nós estamos, né? Entrando aí nesse mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia primeiro desse mês, ó, no dia primeiro desse mês, ou seja, do mês de Tisrei, ou seja, é o mês que marca justamente o Yom Kippur, todos se reuniram em Jerusalém na praça de frente ao Portão das Águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote, o mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel para o meio de Moisés, por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens e mulheres e crianças que já tinham idade para entender, e ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo. Desde o nascer do sol até o meio-dia, 6 horas de pregação. E todos ouviram com atenção. Esdras estava em pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam em pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulã. E Esdras ficou ali no estrado em cima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. E Esdras disse: Louve ao Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou de braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram em seus lugares. Então os levitas explicaram ali para o povo. Os levitas, aí vai falar o nome dos levitas, versículo 8. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, o mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus. E por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa, façam uma festa, repartam sua comida e por aí vai, tal, 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 tal. Ou seja, o que eu estava querendo dizer sobre isso é que quem quer favor de Deus tem que gerar isso dentro dele. Ou seja, eu estava falando sobre sacrifício. Ou seja, algo tem que acontecer no indivíduo. Que era no caso aí, por exemplo, que estava falando no caso da própria mulher. Né? Mas em que sentido? Vamos lá, que eu vou colocar para você aqui a apostila de novo. Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O que a gente estava falando sobre a questão da ativação da fé, da concretização da fé, daquilo que é real, e de que quem quer favor
de Deus, ele precisa praticar isso fisicamente, ele precisa exercer isso fisicamente, ele precisa demonstrar isso fisicamente, né? Por exemplo, o ponto ali daquele pessoal com Neemias foi tão forte deles entenderem a Escritura, que mesmo em uma celebração de alegria e esperança e tudo mais, eles começaram a se comover, eles começaram a gerar dentro deles sacrifícios próprios, internos, de lamentação, sabe? Agora, então, olhando para essa mulher, a gente vê que algo partiu, né, de Cristo para ela. E aí nós temos a questão da virtude, que do grego a gente lê dunamis, né? Vamos entender. Voltando à mulher do fluxo de sangue, tudo indica que ela tinha tais requisitos de consciência, que foi o que a gente falou sobre a boa consciência. Que seu treinamento imum no hebraico, mental, após 12 anos, a tornou uma pessoa de uma fé inabalável. Tá? Podemos, talvez, observar essa mulher como alguém independente, fraca, sem esperança, desgostosa da vida. Porém, não é isso que encontramos no Evangelho. Pois tal mulher extraiu do Messias virtude, como diz o texto. Tá? Veja aí Lucas 8,46. E disse Yeshua, Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Quando Cristo diz que dele saiu virtude, encontramos a seguinte palavra no grego, dunamis, que aponta diretamente para energia. Portanto, vamos para uma analogia. Vamos entender isso aí. Vamos criar uma analogia para discernir melhor esse assunto. Quando uma descarga elétrica acontece, como, por exemplo, um raio, é muito interessante perceber que tal fenômeno ocorre a partir da atração de energias opostas entre as nuvens e o solo. Ou seja, o raio que você vê aparecer nos céus e tocar o solo faz parte de um processo onde a energia principal, tá, nos céus, né, aquela que é a principal, se encontra com outra energia ascendente, que sobe do solo em direção às nuvens. Quando isso ocorre, se observa a descarga elétrica visivelmente, que aí, no caso, é o raio. Você vê o raio. Tá? Então, entendendo aí, existe uma energia acima, bem forte, que aguarda uma energia subir, e quando elas se colidem, quando elas se conectam, então acontece o que a gente vê de raio. Nós estamos dizendo que Jesus afirmou que dele saiu energia, dele saiu virtude, dele saiu dunamis, dele saiu poder, tá? Veja Cristo como essa energia principal que desce e veja a mulher do fluxo de sangue como a energia que sobe ao seu encontro. Quando os dois colidem, surge um dunamis, ou manifestação de poder, onde imediatamente acontece a cura milagrosa. Bom, feita a analogia, é por isso que Yeshua afirma, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, para gerar uma explosão de cura e milagre. Não foi qualquer um que tocou nas vestes de Yeshua, mas alguém de energia diferente, onde seu principal componente é a emuná, a fé, e é por isso que ele afirma. E o que ele afirma? E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Tá? Importante salientar que Cristo não somente cura a mulher fisicamente. Ei, atenção! Uma pessoa de 12 anos sofrendo, tá? Mesmo com seu treinamento de fé, mesmo com tudo que ela vivia, é claro que ela teve momentos em que ela pensou em desistir, é claro que ela teve momentos que ela pensou em parar, tá? Mas olha o que Cristo faz, ele não somente cura ela fisicamente, veja, vai em paz. Veja o que ele diz, vai em paz. Olha o que ele diz no início, tem bom ânimo, vai em paz. Existe coisa melhor que ter paz interior?
Quantos traumas e limitações emocionais foram curadas naquele momento na vida daquela mulher? Já parou para imaginar? Olha o que ele está dizendo com ela. Olha, não basta você estar curada fisicamente, eu estou liberando uma cura emocional também. Você não vai ser mais rejeitada. Você não vai ser mais colocada de lado. Não vai haver mais preconceito contra você. Você está curada. Você está sarada. Nessa noite em específico, não se permita apenas receber dunamis, poder de algo físico, mas permita-se receber dunamis de algo emocional também, tá? Ou seja, às vezes, o que impede uma cura física total é o caso emocional. E isso tem que ser tratado também, tá? E eu abro um parêntese aqui. Casos emocionais em que a oração não deu jeito, em que o jejum não deu jeito, em que, como eu vou dizer, a oração do seu pastor, da sua pastora não deu jeito, algo assim, eu tenho certeza que a busca de um especialista vai te ajudar em muito. De um especialista, de preferência, que tem uma visão, né, cristã, tem uma visão voltada para isso. Por quê? Porque essa cura emocional é necessária, ok? Faz parte, tá? Agora, estamos falando aqui que Cristo tem o poder suficiente para te curar completamente emocionalmente, sem você ter que ir em qualquer especialista. Poxa, mas isso é muito forte ouvir isso. Eu faço tratamento, eu faço isso. Não tem problema nenhum. O que eu estou querendo dizer é que isso vai depender do quê? Da sua fé. Naquilo que você está crendo, naquilo que você está se apegando. Agora, aquilo que você já fez com todo o seu esforço, e cada um tem uma estrutura, cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. Se você já tentou de todas as maneiras, por que não procurar um especialista assim para te ajudar? Correto? Vamos lá. Então, essa cura é importante aí, não somente física, mas também emocional, que Cristo traz para ela internamente. As vestes. Veja, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de seu sangue. Tá? No grego, a palavra é kraspendon. Kraspendon. Franja. Tá? Orla do seu vestido está ali. Que nós conhecemos como tsitsi. Tá? O que é o tsitsi? Vê se você consegue ver aqui, assim, essa capa aqui, porque eu não tinha nenhuma outra imagem para mostrar, mas eu não sei se vai conseguir ver. Você está conseguindo ver? É esse manto aqui. Tá? Deu para ver, né? Ok. É geralmente usado em um talit katan. Talit katan é esse chá de oração, né? Uma espécie de veste ritual com as franjas penduradas nas 4 esquinas do manto. Em algumas ocasiões, como durante as orações matinais, os judeus podem usar o talit gadol, que é um manto maior, que também possui as franjas do tzitzi. Então, veja, nós estamos falando que ela tocou nas franjas, ok? Ela tocou nas franjas, tá? O número de franjas é a maneira como são amarradas, e a maneira como são amarradas podem variar de acordo com tradições específicas dentro do judaísmo, tá? A franja do tzitz é um elemento importante no judaísmo, pois está relacionado a um mandamento específico mencionado na Torá, na Bíblia hebraica. O Senhor disse a Moisés. E aí nós temos um texto aqui, para poder não ficar nas minhas palavras, de que essa cobertura, ela está registrada na Bíblia, tá? E diz assim: diga aos seguintes israelitas, façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações,
quando vierem essas bolas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. Preste atenção. Para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os seus mandamentos. E para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, existe muito mistério relacionado a vestimentas, tá? Na Bíblia, né? O conceito disso vem desde o Éden, quando Deus preparou as vestimentas para Adão e Eva sair do Éden. Tá? Existe toda aí uma história sobre isso. Porém, nós vemos claramente o mandamento de Deus aqui, que ele estabelece, relacionado a esse manto, a esse chale, né, de oração, e as suas pontas, que tinham franjas, tá? Tinham franjas. Pode estar ligado diretamente, aí como diz as franjas, diz diretamente realmente daquilo que era feito para a oração, mas existia também um outro tipo de vestimenta que era para a cobertura total do corpo. E existiam franjas como se fosse franja de cabelo, que está escrito no texto. Seriam aquelas... não sei se seja, por exemplo, algum tipo de manta que você coloca, às vezes, no sofá, que na ponta tem umas franjinhas assim, então seria mais ou menos isso. Então, está significando isso, está falando sobre isso. A palavra tzitzi tem a numeração 600 em hebraico. Quando a gente pega essa palavra em hebraico, a gente alcança a numeração 600. Quando somamos com os 5 nós que existem nesse manto, que aí a gente teria que ter uma aula só sobre isso, mas não importa, só para você entender, assim como os 8 fios alcançados, né, assim como os 8 fios, alcançamos a soma 613. Então, por exemplo, 600 mais os 5, né, nós, mais os 8 fios desse manto, nós alcançamos 613. Justa aí, exato, perfeito, muito bom. Mostra aí para o povo. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Interromper o compartilhamento. Exatamente isso ali, ó, que eles estão mostrando. Tá vendo? Vários nozinhos. Tá vendo? E aquela franja ali, que está na ponta. Ali, ó. Exato. Aí também. Tá? Esse é o tzitzi. Tá? É isso aí. Vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá. Quando a gente soma esse número 600, que é a palavra tzitzi, mais os 8 nós, mais os 8 fios e os 5 nós, nós alcançamos 613. Justamente a numeração total dos mandamentos que existe dentro da Torá. Quando um judeu usa tal vestimenta, representava alguém que de fato está coberto pelos mandamentos, ou a Torá. Mas no caso de Cristo, ele é a própria palavra viva. Esse registro está em Apocalipse. Veja o que diz Apocalipse aí, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 13. A mulher, ao tocar nas franjas das vestes de Cristo, estava tocando em um homem judeu, no qual ela tinha certeza que era um tzadik, um justo, cumpridor da Escritura e, acima de tudo, o enviado, Messias, de Deus à Terra, para redimir toda a humanidade. Um rabino chamado Rabi Shimon Bar Yochai, que é um rabino muito profundo, ele diz o seguinte: quando o homem levanta de manhã e coloca o tefilim e tzitzi, a Shekhinah, a presença divina, a glória divina, paira sobre ele e proclama: tu és meu servo, Israel, através do qual serei glorificado. Então, nesse sentido aí, a mulher, quando toca né, nas vestes de Cristo, ela literalmente entendia o que estava fazendo, ok? Sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque aquele talit, aquela vestimenta representava os mandamentos divinos. E se aquele homem realmente é o Messias, basta eu tocar nessa parte da vestimenta dele
que eu vou receber a minha cura. Por isso, Yeshua diz, vá em paz, tenha bom ânimo, a tua emuná te salvou, a tua fé te salvou. Tá vendo? Vamos lá. Olha, o interessante disso aí é que, se a gente observar, existe muitos gatilhos de convicção, de certeza absoluta, tá? Você percebe que não há dúvida, tá? Não há muita dúvida, não há... As coisas são práticas, são ações práticas, né? É exercer essas ações, tá? Ela acreditou, ela levantou, ela saiu do lugar, ela criou coragem, ela avançou no meio do povo, as pessoas olharam para ela com um ar de desprezo, porque sabiam quem ela era, mas ela continuou, foi, e dentro dela entendeu o seguinte, se eu tocar apenas no chale dele, na parte, né, da vestimenta, eu vou receber a minha cura. Porque o meu nível de conexão e energia, né, de fé, está muito forte. Eu estou me sentindo hoje poderosíssima. Eu estou me sentindo hoje que eu sou a Mulher Maravilha da fé. Vamos botar assim. Eu sou o homem, o super-homem da fé. Não tem dia que você está assim? Hoje eu tô que tô. Nada me segura. Para cima. Vamos embora. Hoje não foi bom, mas amanhã vai ser. Hã? É aquela coisa. Então, naquele dia ela acordou assim, determinada. Né? Alguém bateu na porta dela? Ô, fulana! Fulana! Ela vai, levanta, opa, foi. Levou, abre a porta. Ó, aquele que andou falando por aí, que é o Messias, tu já está sabendo das histórias, né? Que ele saiu daqui, aí no meio do caminho teve uma tempestade, tu soube, né? Que ele acalmou a tempestade, aí ele chegou lá em Gadara, tinha 2.000 demônios lá, ele expulsou aquela penca toda lá e mandou para os porcos, um fuzuê danado, ele voltou, ele está a caminho voltando. Ah, ele está voltando? Tá, então é hoje. Tira a mão de mim, não me encosta, é hoje. Ó, 12 anos. Lucas 8:43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera se curar. Havia 12 anos que aquela mulher sofria e vivia um grande dilema interno, se algum dia seria curada. O número 12 no texto não está ali por acaso, pois, na verdade, além de apontar para o tempo longo em que a mulher vivia, tal doença e limitação, ele também nos aponta para o mundo espiritual. Olha só, então nós temos duas letras aí que falam sobre o número 12. Uma letra Yud, que é o número 10, que aponta diretamente para o eterno, pois aponta para o mesmo que criou todas as coisas com 10 pronunciamentos. Haja luz, haja terra, haja luminares, haja. Então, com 10 pronunciamentos, Deus criou todas as coisas. Por isso, o número 10 representa Deus. Tá? Logo em seguida, nós temos o Bet, que aponta diretamente para a criação. Por que criação? Por simbolizar a primeira letra que se inicia a Bíblia. Quando você lá, em hebraico, está lá, você abre a Bíblia em Gênesis 1:1, a primeira letra que está lá em hebraico é o Bet. É essa letra aí. Não é o Aleph, que é a primeira do alfabeto, mas é o Bet que está lá. Então, ela representa a criação. Olha a conexão aí. Tá? Veja, criação aponta para a criatividade ou algo novo. Portanto, para aquela mulher, aquele era um período totalmente favorável para que ela chegasse ao seu objetivo. 12 aponta para 12 tribos, 12 apóstolos, a duplicidade que se alcança a 24 e que aponta para os anciões e suas coroas na eternidade, vista por João o apóstolo, em Apocalipse. Ou seja, literalmente aponta para governo. Havia chegado o tempo do governo de Deus na vida dela, para tratar física
e emocionalmente. Ok? Por isso que está ali número 12. Esse é o número do governo de Deus. Então, nós temos aí, tá? Os 12 anos, as vestes, e falamos sobre a virtude. E aí, eu quero abrir aqui para vocês comentarem alguma coisa sobre esses pontos aí que a gente tratou, em questão, que a gente está tratando sobre fé, mas que a prática dessa fé precisa ser física, real, concreta. Mas vamos lá, vamos falar alguma coisa. Pode abrir o microfone aí e falar. Abre o coração. Celino, esse dia atrás eu estava lendo Salmos, não sei qual, não recordo qual que é, que fala a mesma coisa que você falou aqui. Quem quer favor de Deus, traz sacrifício ao altar. O que é que você falou, carne? Como assim, nós trazendo para a nossa realidade? Que esse sacrifício, como você falou, é algo que te custe, algo que você queira ou que você não queira? Como que é esse sacrifício? Então, por exemplo, o que vocês entendem como sacrifício, por exemplo? O que seria um sacrifício? Olha a palavra já é bem forte, né? Sacrifício. Tem que causar alguma coisa em você. Senão não é sacrifício. Tá? Só que a galera, por um tempo aí nas igrejas, pegaram isso aí para poder tirar dinheiro do povo, né? Porque aí vai falar de sacrifício. Não, tem que ser um sacrifício, né? E aí a pessoa, se você for dar R$ 10, não é sacrifício para você, tem que ser milão. Aí o cara vai lá, realmente é um sacrifício, porque o cara não paga aluguel, não paga nada, e vai lá, realmente se sacrifica lá. Enfim, tá, não é essa a questão em si. Mas o que gera sacrifício em alguém, né? E aí é individual, tá? O que vai fazer você se sacrificar para receber, né? Vamos dizer assim, um favor de Deus. E se a gente olhar a Bíblia, a gente vai ver um monte de situações em que até mesmo o próprio Cristo, por exemplo, no Getsemane, né? Quando ele quando ele soa gotas de sangue, né? Ele está num processo ali de sacrifício real, concreto, de oração, de busca a Deus por um propósito muito maior, né? Ele estava intercedendo por todos, enfim, de uma maneira geral, né? E por aquilo que ele iria viver mais à frente. Então, vamos tirar exemplo como a pessoa de Cristo, ter ele como exemplo, né? Olha o nível do seu sacrifício para que pudesse ser alcançado algo. Então, ainda assim, o prazer dele era realmente, né, salvar a humanidade, vamos dizer assim, né? Fazer com que a humanidade